Sejam bem-vindos ao canal Sandro Joiá. Amados, amadas, inscrevam-se no canal, dê o joinha, não cai o dedo e traz o axé aqui para o Sandro. Hoje nós vamos falar da linha cigana, tá? Linha cigana, porque nós temos pombagiras ciganas, nós temos ciganos, ciganas, então é um assunto muito grande, muito detalhado, então eu vou tentar colocar aqui aspectos importantes e no futuro eu vou complementando mais, tá? Desculpem se tiver algum problema no vídeo, alguma coisa, é porque eu estou de férias, estou no meio da natureza, estou próximo à cachoeira e aquela coisa toda, e eu tive que arranjar um cantinho que não tivesse sol para que eu pudesse fazer o vídeo, porque me inspirou demais. E eu nem tinha vindo preparado para isso. Mas vamos lá, a gente tem que seguir a nossa intuição e levar a mensagem que os nossos guardiões pedem. Vamos lá. Vamos pensar em sociedade antes de falar de ciganos, tá? Você pega uma tribo de índios, ali você vai ter o caçador, ali você vai ter a que vai moer a mandioca, fazer a farinha, ou seja, a que vai preparar os alimentos. Você tem o cacique, né, que vai preparar os pajés que vão preparar os remédios, as magias, os feitiços, a cura daquela tribo, até mesmo porque, se você for considerar os índios, não tem farmácia, não tem medicina, não tem iFood. Faz sentido que quando a gente for falar dos ciganos, a gente está falando também de um clã, de uma sociedade, de pessoas que vieram de uma cultura, de uma essência, tá? E não adianta tentar fazer sua cigana, seu cigano, ser uma pessoa da sociedade comum que vivemos. Eles não são, tá? Então, vamos lá. Nós temos as ciganas que vêm do Oriente, tá? Então pode ser aquela Egito, Índia, Europa, que não é Oriente, mas nós temos muitos ciganos procedentes, imigrantes, que chegaram ao Brasil, que vieram da Europa também, porque cigano, eles são andarilhos, todo mundo sabe disso, tá? Dentro da comunidade dos ciganos, não são todas as ciganas que leem a sorte, que jogam cartas. É como os índios, tem aquelas ciganas que cuidam dos filhos dela e dos filhos das outras, porque aquelas outras vão ter outras funções. Então, tem as ciganas que vão ler a sorte, tem a cigana chefe, vamos colocar assim, a xamã, a sacerdotisa. Essa xamã é que cuida das magias, que cuida dos feitiços. Tá, então já deu para definir um pouquinho esses dois tipos de ciganos, tá? Por que dois tipos? Nós temos os orientais, os que vieram do Ocidente, nós tivemos os ciganos europeus e nós temos os ciganos abrasileirados, que chegaram como imigrantes e criaram suas culturas também aqui. Mas o cigano, em geral, ele nunca abandona a sua tradição. Não importa a modernidade, não importa os costumes da nova sociedade, eles mantêm os costumes deles, a essência. É lógico que todas as religiões sofrem e passam por evoluções, e eles também. Então, vamos lá. A pombagira cigana. Nós temos, por exemplo, padilha cigana,
nós temos cigana da estrada, nós temos, enfim, vocês entenderam. Então, quem está chegando a primeira vez no canal tem que entender que igual não é a mesma coisa que semelhante. Isso aqui é um apanhado, e você vai ver as coisas e como essas coisas se encaixam, como que a sua cigana te ensinou, vem te ensinando, qual é essa vibração que você recebe. Então, quando a gente fala de uma pombagira cigana, não é sempre, tá? Mas essa pombagira cigana pode ser pombagira cigana da estrada. Ela pode ser apenas ela pode ser apenas cigana da estrada. Ela não é uma pombagira. Faz sentido que é difícil falar de todas e todas e todas? A pombagira cigana, independente do nome dela, se é da estrada, se é do pandeiro, se é, enfim, é uma pombagira. Então a gente está falando de magia, a gente está falando de sedução, a gente está falando de caminhos, a gente também, por ser cigano, está falando de alegria, de música, de dança, de sensualidade, tá? E para quantas pessoas essa pombagira cigana tem esses elementos, tem essas magias que realmente vão curar o médium ou a pessoa que está se consultando com ela. Então, às vezes, você vê uma pessoa que tem um potencial incrível, mas ela está com problemas de comunicação, ela está com problemas de autoestima, ela está insegura, ela não se sente atraente, bonita, ela não encontra caminhos e ela se identifica com a linha cigana. Então essa pombagira cigana, ela vai entrar com essa magia, com esse poder. Então, nesse aspecto, nós entendemos. Mas nós temos aquelas pombagiras ciganas que carregam o sacerdócio de quando eram vivas no bando delas. Então, vocês já ouviram falar das maldições dos ciganos? Você escapa de todas as pragas, mas praga de cigano pega para nunca mais sair. Por quê? Os ciganos, eles estão envolvidos naquelas histórias mitológicas do lobisomem, das assombrações, dos fantasmas, das grandes cortes que esses ciganos, por conta da perseguição, por conta dos ataques, por conta daquela coisa toda que os ciganos sofriam, rouba criança. Então, essas coisas todas, essa sacerdotisa cigana, ela mandava maldição e destruía tudo, tá? Ela realmente destruía tudo. Hoje ela pode ser uma pombagira? Pode. Ela pode ser a pombagira cigana da estrada? Pode. Ela pode ser a pombagira do pandeiro? Pombagira cigana do pandeiro? Pode. Ela pode ser a cigana da lira? Pode. Ela pode ser a cigana do valete, da dama? Pode. Ela pode ser qualquer cigana. Aí você pergunta para ela se ela é uma cigana de leitura de sorte, se ela é uma cigana de caminho, se ela é uma cigana que quando viva foi sacerdotisa, se ela é uma cigana bruxa, porque aquela pessoa que coloca a maldição também sabe tirar maldição. Faz sentido? Então, o povo cigano, quando atualmente nós vemos nos terreiros, nós imaginamos o quê? Aquelas roupas coloridas, as medalhinhas de moedas, as pulseiras, e e vamos dançar, porque é uma festa, porque está dentro de um terreiro, tem as regras da casa, a pombagira cigana da casa, ela é desse jeito, ela é festeira, mas não pode entender que é somente essa qualidade e esse tipo de manifestação que as pombagiras ciganas têm. Então eu vou utilizar muito o nome pombagira cigana
porque fica mais fácil para passar essa cultura, esse conhecimento, para mostrar para os médiuns como que essas características podem influenciar, né, no seu comportamento. Por exemplo, existe cigana das almas, tá? Esses médiuns, sabe aqueles problemas? Imagina que essa cigana teve problemas com o seu bando, que ela foi expulsa do seu bando, que ela também mexia com magias, mesmo não sendo uma sacerdotisa, porque o cigano carrega isso na veia, a magia, né? Mas sempre tem o líder. E de repente, estou inventando uma história aqui, essa cigana foi expulsa do bando, tá? Então, ela teve que pegar, se virar sozinha, ir para as estradas da vida, levando a cultura dela, levando o conhecimento das coisas que ela aprendeu, e quando ela era viva, estando sozinha, vamos colocar assim na história, ela teve que se adaptar aos fidalgos, aos homens, às mulheres da grande sociedade da época. Então elas andavam, elas criavam amores, paixões, elas realmente enlouqueciam a sociedade, tanto pela sua irreverência, como normalmente pela sensualidade. Essa sensualidade, ela não está muito ligada a ser bela, tipo o melhor cabelo, a melhor roupa. Não, a sensualidade que esse povo cigano tem. Então essa cigana da estrada, ela está dizendo assim, para o médium, eu sou o caminho. A cigana das almas também. Eu sou o caminho, eu sou a direção. Porque a cigana das almas, ela vai estar muito envolvida com essas coisas de maldições hereditárias, antepassados, ancestrais. Daí nasce esse médium e ele vem de um emaranhado aonde o bisavô cometeu aquele erro, depois o avô cometeu o mesmo erro, o pai cometeu o mesmo erro, e agora ela está cometendo o mesmo erro. Eu não estou falando erro só de errado, eu estou falando de hábito, de costumes que geram coisas ruins. Então aquela coisa que passa de geração em geração, a pombagira cigana ligada às almas, ela está muito ligada a isso. Então os seus médiuns, eles sempre devem estar cuidando da ancestralidade, deve sempre estar cuidando dos seus antepassados, não antepassados da cigana, os seus antepassados. Para quê? Para que as histórias não se repitam, para que as histórias não sejam semelhantes, para que em você aquele processo pare e não passe para os seus filhos, para os seus netos. Então uma pombagira cigana das almas, ligada às almas, ela está muito envolvida em parte dessas coisas de ancestralidade. Agora a pombagira da estrada, ela tem essa coisa de ancestralidade também, mas ela carrega algumas outras habilidades. Andarilha. Então, esses médiuns, eles andam muito, eles trocam de casa, trocam de terreiro, os móveis não podem ficar no lugar, toda hora cansa, e viaja, e volta, e uma hora está morando em São Paulo, outra hora está morando no Rio, outra hora está morando em Minas, outra hora está morando na Europa. Tem essa coisa do caminho, porque as coisas cansam. É a pombagira que provoca essas coisas? Não, não e não. Então, a forma mais simples que eu encontrei para explicar esse processo é dizer o seguinte: quando você nasceu, a pombagira cigana olhou para tua cara e fez assim: nossa, esse menino, essa menina tem uma semelhança muito grande de caminho, de destino, né? Então, esse médium, esse homem, essa mulher, se encaixa muito bem nos meus aprendizados, nas minhas lições, nas minhas culturas. Aí essa pombagira cigana, ela começa a fazer parte da vida daquele médium desde quando é pequeno. Mas isso não é uma verdade absoluta. Eu estou colocando isso como uma história para fazer sentido.
Porque senão a pessoa que não para em lugar nenhum vai falar assim, nossa, eu não paro em lugar nenhum por causa da cigana. Não, é você que tem essas características e ela, por já ter vivido todos esses emaranhados, ela sabe muito bem como te orientar a hora de você pousar, a hora de você levantar sua barraca e seguir em frente. Então, essa cultura, esse aprendizado cigano, ele é muito extenso, ele é muito poderoso. Então dizer, ele carrega, podemos até falar cigano e cigana. Ele carrega a cigana, a pombagira cigana, ou simplesmente a cigana. Ela vai ter veia para jogar cartas, tarô, essas coisas todas. Vai ter veia. Mas se essa cigana, ela vem de uma linhagem onde ela foi sacerdotisa, ou ela iria ocupar a vaga da sacerdotisa, e ela foi preparada para isso, e de repente não deu tempo, ela foi embora antes, esse médium carrega esses dons, os dons dele, mais acoplados a essa cigana, tá? O povo cigano é assim, apesar de parecer as coisas muito bagunçadas, tudo é festa, vinho, tequila, e dança, e pandeiro, e fogueira, e biriri, 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 biriri. Não, vocês estão muito enganados. Isso é porque eles sabem muito bem a hora de plantar, a hora de colher e a hora de festejar. Porque aqueles que são nômades, aqueles que andam pelo mundo, aqueles que vieram de vários países, de várias histórias, e foram passando para os seus filhos, existe um grande poder de adaptação. Então, você utiliza a força cigana para quê? Sendo você médium ou não. Você utiliza a força cigana para te dar conhecimento de caminho. Previsão, eu sempre falo isso nos meus vídeos, previsão é uma perspectiva. Porque se a sua casa for pegar fogo, eu vou falar para você, desliga o gás, né? Se eu falar para você, você vai ganhar na Mega Sena e você não joga, aí eu que passo por marmoteiro. Então, a previsão é uma perspectiva, mas o cigano, a cigana, principalmente essa linhagem de cartomante, de vidência, eles vêm trabalhando o seu passado, porque eles vão trazendo do seu passado aquilo que você esqueceu, aquela lição importante, ou o início naquele passado que gerou os traumas que você tem hoje no presente. Então, por isso que numa leitura, muitas ciganas começam pelo passado. E ao mesmo tempo, quando a pessoa começa a falar o passado, a pessoa nunca te viu, não sabe de onde você veio, já começa a despertar em você, também que está consultando, né, aquela confiança. Aí vem o presente, aí ela desenha o presente para você, ela mostra que o passado prejudicou determinadas coisas do seu presente, e ela fala para você, olha, o teu futuro é assim, assim, assim. Mas você tem esse caminho e esse caminho. Aí sim, você entendendo os caminhos, você vai escolher. Então, quando você pega a força cigana e utiliza somente para leitura ou sensualidade, é tirar muito pouco da essência poderosa dessas magias, desses conhecimentos, desse feitiço que o povo cigano carrega. Eles são um povo incrível para qualquer tipo de magia. E eu posso dizer mais, existem grandes magias que vêm dos europeus, tipo a Wicca, outras magias mais antigas, os celtas, enfim, tem muita magia antiga. Que foram os próprios ciganos, com seus costumes, que foram passando para frente, porque o sistema de magia, de ocultismo e espiritualidade é uma junção de muitos conhecimentos. Então, as características desses médiuns é como eu estou falando aqui, é muita informação, é muito movimento, é muito sentimento, porque
um médium de uma cigana, as coisas dele são muito profundas, são muito verdadeiras. O cigano tem a lábia. O cigano é como se a gente estivesse falando da falange da malandragem. Não tem seu Zé Pilintra, seu malandrinho. Os ciganos carregam essa malandragem. Não que eles sejam da falange dos malandros. Os ciganos, eles carregam essa magia das pombagiras e exus dos caminhos. Os ciganos, eles se mesclam com facilidade em qualquer ritual, em qualquer magia. Então você vai ver muita gente que tem ciganos e ciganas que são esotéricos, que trabalham não na linha da Umbanda, Candomblé, Quimbanda. Eles trabalham na linha das pedras, dos incensos, dos elementos da natureza, das forças essenciais, da terra, do fogo, da água e do ar, da fogueira. Eles tiram poderes da música, eles tiram poder do bando. Aonde você chamar a sua cigana, você pode ter certeza que uma cigana nunca anda sozinha, vem um bando sempre junto. É tipo um enxame de abelhas. Por mais que você tenha a sua cigana, ou pombagira, ou não, quando você chama uma cigana, ela vem com o bando dela. Olha como isso é poderoso, olha como essa falange é poderosa. Então, muitas vezes, elas elas querem se expressar, elas gostam de falar, elas gostam de tocar, elas gostam de saber, elas gostam de andar, elas cansam da rotina, elas são inteligentíssimas, elas gostam de provocar, elas são sensuais. E a parte maldição é muito forte, porque os médiums, eles vão rogar muito. Eu estou dando um exemplo aqui, tá? Tudo aqui é uma história. E aí você vai tirar dessa história aquilo que se encaixa com o que a sua pombagira ensina. Então, entre ir para uma batalha, enfiar a mão na cara, rodar a baiana, essa cigana, esse médio, roga a praga. E corre, tá? Porque é a força da palavra, eles carregam essas coisas. Então, entenda que quando a gente vê o povo cigano, a gente tem que ver eles por essa ótica gigantesca, imensa, porque resumir somente a baralho, a homem, tipo assim, pombageira é só isso, é muito pobre, gente. É extremamente pobre, porque quando você entende a essência, quando você entende esses costumes, essas culturas, esses axés, esses enredos, você vê que um povo cigano não tem limite. Eles são astros, eles são planetas, eles são agriculturas, eles são conquistar alimentos, os ciganos são caminhos, os ciganos são esotéricos, são bruxos, são mágicos. É a essência. Por isso que quando eu comecei o vídeo, eu comecei a falar de índios, para entender sociedade, clã, espiritualidade. Então nós temos muitos ciganos em terreiros que aprenderam a conviver em terreiros por conta do médium, por conta da circunstância, mas eles não têm nada a ver com terreiro. Por isso que muitas têm a vertente esotérica. Então nada está errado, nada é completamente certo, não existe uma verdade absoluta, porque tanto os ciganos como as ciganas, eles se adaptam com uma facilidade enorme. Então, quando você vai cuidar de uma cigana, seja ela pombagira ou não, sabe? Às vezes ela vai gostar de coisas tão simples, sabe? Por exemplo, uma fogueira, você pode oferecer uma fogueira para uma cigana, você pode pôr música para uma cigana, você pode pôr perfumes, falar, minha bonita, minha senhora, minha ciganinha, esse perfume é teu, vamos compartilhar, toda vez que eu usar esse perfume, você me dá seu axé, sua luz. Então, as coisas enfeitadas, mas tem um detalhe. Nem todos os médiuns
carregam uma cigana de frente. Quando esse médium carrega essa cigana, por exemplo, eu sou filha de Mulambo, eu sou filha de Rosa Caveira, eu sou filha de Maria Padilha, mas eu tenho uma cigana, aí você vai ter que avaliar essas características, porque elas vão existir, mas elas vão ser características secundárias. Você vai ter essas características muito mais acentuadas quando, de repente, naquele período, naquele momento da sua vida, ela estar mais à frente, porque ela é a entidade mais apropriada para tomar conta daquela situação. Então, de repente, a sua Mulambo decide enfrentar uma demanda e faz assim: ô, minha cigana, toma conta da nossa filha aí, para dinheiro, para alegria, que eu vou cuidar dessa demanda. São histórias que eu invento, tá? Para vocês terem uma visão de como pode acontecer. Por quê? Aqui no canal tem muita gente que não entende nada, são iniciantes, não tem essa cultura, essa habilidade. E eu tenho que falar de uma forma, de uma maneira que todos consigam me compreender. Então quem tem muito conhecimento, quem tem muita vivência, sabe que eu estou aqui falando de uma maneira simples para que todos compreendam. Então essas essências, esses valores, essas culturas, você não pode prender aos rituais de Quimbanda, Umbanda e Candomblé. Não pode. Ciganos, eles não se prendem. Eles são presos à cultura deles. Eles não querem saber, eu estou exagerando, tá? Eles não querem saber de católico, de evangélico, de umbandista, candomblecista, quimbandeiro. A cultura deles, cigana, seja pombagira ou não, é a que elas carregam quando eram vivas. Elas só vão se adaptar à casa. Agora, se livra. Imagina encontrar uma cigana, mandingueira, sacerdotisa, aquelas que a gente vê em filmes que roga praga e o homem vira lobisomem. Entende? Pois existe. Existe esse poder metafísico, espiritual, que muitas vezes, por conta do globo, da esfera, religião, a gente às vezes não consegue enxergar essa abrangência. Mas as ciganas, os ciganos também, sim, são povo livre. Quem tentar aprisionar um cigano, uma cigana, vai se dar muito mal. Porque a veia deles, principalmente quem tem cigana de frente, a veia é artística. Querem trabalhar em novela, querem trabalhar em Big Brother, querem dançar, querem sair em escola de samba. Se tem terreiro, quer roupa bonita, quer festa, quer ver todo mundo comendo, quer confusão. Confusão de alegria, tá? Quer confusão, quer todo mundo ali. Então, não gosta que as pessoas saem, não gosta que as pessoas se dispersam, porque esses médiuns vão criando comunidades, vão criando grupos. É necessário para eles ter os filhos, ter as pessoas que vão cumprindo a função da colmeia. É como se fosse uma colmeia. E tudo isso é muito importante. Se a sua cigana ainda não demonstrou todo esse universo para você, você pode ter certeza, porque para haver conexão, a gente tem que ter a mente. A nossa mente tem que entender como funciona. A nossa mente tem que entender que não dá para você colocar uma cigana, um cigano na caixinha da nossa religião. Não dá, porque ela vai ficar limitada. Ela vai assim, eu vou dar um passe aqui, vai para sua casa. Eu vim aqui para isso, eu só posso fazer isso mesmo. Porque cigana é debochada. Bom, se é só isso que quer, você quer, toma. Ela põe a mãozinha na cintura e fala assim, tá bom. Mas por que você não fez mais? Porque não me pediu. Não me pediu. Se eu falar, nem vai entender.
Então, se eu falar para a pessoa comprar uma pedra, isso aqui é um terreiro de quimbanda, estou dando exemplo, tá? Não estou falando da quimbanda, não. Se eu mandar comprar uma pedra, a pessoa vai rir. Assim, eu pensei que você ia pedir uma galinha preta, pediu pedra. Então eu nem vou falar, deixa isso para lá, porque esse povo não acredita. Então eu vou dar só o passe, vou falar do homem dela, vou falar da mulher dele, vou falar como que faz para trazer de volta, e tá tudo bem. Então ela acaba sendo limitada por conta desse negócio de impor que dentro de terreiro é assim que funciona. É cigana, gente. É cigana, porque se um cigano entrar nessa metodologia, nessa filosofia, nessa teologia religiosa da nossa religião, eles não têm cultura cigana, eles vão desonrar de onde eles vieram. Um cigano nunca desonra de onde eles vieram. Faz sentido? Porque é a mesma coisa que falar para você, você na sua religião está tudo errado. Você não vai ficar ofendido? Vai. Então você falar para uma cigana, seja ela pombagira ou não, olha, tudo que você está fazendo, cigana, está errado. Você está falando que a cultura dela, o conhecimento dela, a espiritualidade dela, a egrégora dela, não serve. Ela vai ficar ofendida. Aí como que você quer as bênçãos dessa mulher? Como é que você quer que a cigana da estrada, a cigana do pandeiro, a Maria Padilha cigana, a cigana dos Sete Véus, a cigana do Oriente, a cigana não sei da onde? Não vai, gente. Ela não vai bater boca com você, ela vai dar uma risadinha assim, você fofa, você educada. Procura aquela pombagira ali, tá vendo aquela pombagira ali? Ela tem tudo que você precisa, ela que vai te ajudar. Ela já se livra de você. Entende? Porque eles não têm, o negócio deles é movimento, é agitação. Tem que imaginar o povo cigano, as histórias, para vocês entenderem o plantar, o colher e o festejar. A vida com cigano segue essas 3 regras. E a religiosidade dele, a espiritualidade deles, está acima das nossas. Das nossas crenças, seja Umbanda, Candomblé, Quimbanda, a espiritualidade deles é a que prevalece. Por isso que muitas vezes quem tem cigano e cigana não recebe todo esse axé que eles têm para oferecer, porque está na caixinha. Então, você que é médium, que já tem vivência com a sua cigana, seja cigana da estrada, cigana do pandeiro, cigana da lira, cigana Maria Padilha, cigana da Sete Encruzilhadas, não importa. Coloque o seu comentário aqui, porque você que tem experiência, você acrescenta, você de repente consegue colocar informações que eu não disse, e isso enriquece o vídeo. E você que convive com um homem ou mulher que tem cigano, cigana, também pode complementar aqui, porque só traz axé pra gente. Compartilhar o vídeo, dar o joinha, é óbvio que ajuda o canal a crescer, mas você está honrando o povo cigano, a história, o axé, a egrégora, entende? Como é que você pode, nós, né, falo por nós, como nós podemos querer o axé, as bênçãos dessas maravilhosas ciganas, se nem mesmo a gente acha importante dar uma curtida ou compartilhar o nome dela? Você acha que cigano que gosta de se movimentar, que é comunicação, que fala com todo mundo, não vai honrar você por isso? Lógico que honra. Eu sei que pode parecer que eu estou querendo só divulgar o canal. Também é, porque cigano não é burro, gente. Cigano é inteligente. É essa habilidade do dar e receber que cigano ensina. Se você não tem esse discernimento de comentar, de curtir, de compartilhar, não faz parte de um bando cigano. Porque um bando cigano é um por todos e todos por um. Faz sentido? Como nas pequenas coisas a gente pode falhar e como nas pequenas coisas a gente consegue mudar toda a nossa vida.
É óbvio que eu não vou contar toda a história do povo cigano. Eu vou fazer algumas introduções da história, porque isso passa a ser importante para entender a egrégora. Então nós temos a pombagira cigana e nós temos a cigana, que não é pombagira. Entenda a diferença. Por exemplo, ai, Sandro, eu tenho a menina cigana, eu tenho as 7 saias cigana, eu tenho a Maria Padilha cigana. O que você vai fazer? Você vai assistir, eu vou deixar o link no primeiro comentário fixo. O vídeo da Padilha, o vídeo das 7 saias, o link da série Exus e Pombagira. E você tem que mesclar as informações com a sua Padilha e com o povo cigano. Entendeu como é que faz? É isso. Você tem que mesclar as informações da sua 7 saia cigana com o povo cigano. Então você assiste 7 saias e assiste o povo cigano. Por quê? Assim você vê, mesclando informações, o que você se identifica mais, tá? Para não ter aquela coisa, ai, fala da pombagira menina cigana. Assiste o vídeo da pombagira menina, depois assiste o vídeo da cigana. Entendeu como é que é? Como funciona? Então, esses momentos que eu faço essas introduções, um pouquinho detalhadas, é para dar tempo também das pessoas chegarem na live. Antes de entrar na parte espiritual do povo cigano, não importa se é pombagira, não importa se é cigano do Oriente, não importa. Vamos pensar no povo cigano, de uma forma geral, como seres humanos. Vamos pensar neles como se eles ainda não tivessem desencarnado. Quais foram as experiências que o povo cigano passou aqui na Terra? Entende o contexto? Entende a analogia da coisa? Entende a comparação que eu quero fazer? Porque você tem que saber de onde vem. O que eles passaram, o que eles viveram, quais são os conhecimentos deles. Lógico, né, meu bem? Eu sempre conto a história do meu jeito. Portanto, se caso haja historiadores aqui e outras coisas mais, vocês devem dar o desconto, porque eu tento fazer uma coisa complexa ficar simples, para que todos possam compreender. A gente não teria como começar a falar do povo cigano sem falar da Inquisição. Temos que falar da Inquisição. O povo cigano passou pela Inquisição, tá? Esse barulho é da vizinha, não é meu não, viu? E aí eu dou um time para ver se esse barulho passa. Então, o que aconteceu? A Inquisição. O que era a Inquisição? Era o Tribunal do Santo Ofício da Igreja Católica. Tribunal do Santo Ofício da Igreja Católica. Aí você começa a pensar e refletir, tá? Para que eu não tenha que entrar nos méritos religiosos da coisa. O que essa Inquisição Católica fazia? O que essa Inquisição Católica fazia? Eles buscavam pessoas específicas para abrir esses processos de inquisição. Quem eram essas pessoas específicas? Antes disso, para resumir, o que a Santa Inquisição fez? O começo da Europa até o fim da Europa. Eles vieram marchando, eles vieram trazendo a Inquisição para a Europa, né? Para quê? Para colocar a autoridade do Papa. Essa Inquisição era para colocar a autoridade do Papa. E vai pensando no povo cigano. Questões teológicas
das culturas locais, porque cada país da Europa tinha suas culturas, seus deuses, seus credos, seus dogmas, tá? E eles vieram com a Inquisição. Se você continuar fazendo isso, fogueira. Se vocês continuarem fazendo isso, fogueira. Então eles foram impondo o cristianismo através da Inquisição pelo Papa, né? Por quê? O que tinha que acontecer naquela época? Unificar as crenças. Então tinha que pegar todas aquelas crenças que existiam, aqueles deuses, aqueles rituais, aquelas magias, ocultismo, tudo que não era ou não condizia com as leis da igreja, ia sofrendo a Inquisição, ia sofrendo essa ameaça. Para quê? Para que houvesse uma crença apenas. Ou você acredita no meu Deus, ou você acredita na minha Bíblia, ou você acredita nas leis que eu, a igreja, estou impondo, ou vocês sofrerão a Inquisição. Tá? E isso era muito abrangente. Eu tenho que ler porque é uma história, eu não posso pular os tópicos, né? Então, essa Inquisição, ela fiscalizava grupos de pessoas, grupos, comunidades. E dentro desses grupos que a igreja fiscalizava, é óbvio também que tinham os ciganos, tá? As instituições também, elas eram investigadas pela igreja. Até que todos esses povos, até que todos esses grupos, até que todas essas empresas, produtores, políticos, incorporassem a religião católica conforme o papado queria. Ótimo. Lembra que é do meu jeito que eu conto a história. Não que eu esteja inventando, mas eu vou resumindo, tá? Aí na França, a França chegou a mandar para a fogueira até mesmo padres. A própria igreja queimou padres. Por quê? Porque haviam padres que eram resistentes à Inquisição. Haviam padres que não viam Deus nessa atitude, nesse comportamento, nessa política, nessa lei. Certo? Então, esses padres que eram contra as regras do papado, eles também foram para a fogueira. Sandro, o que tem a ver ciganos com igreja? Tudo a ver, meu bem. Tudo a ver. Os ciganos, eles foram perseguidos. Eles foram perseguidos de todas as formas e de todas as maneiras. Além da perseguição social, que daqui a pouco eu vou entrar também. Aí você começa a visualizar, lógico que eu estou falando de cigano e cigana, ciganos. Mas você começa a imaginar a tua cigana, né? Como que essa mulher viveu, do que essa mulher tinha que fugir, como que, com tanta perseguição, essa cigana conseguia sobreviver em sentido de quê? De comunidade, de grupo, porque os ciganos, eles são fiéis ao grupo, né? Mas, ao mesmo tempo, religião, sociedade, eles eram perseguidos de todas as formas e de todas as maneiras. E a gente consegue ver coisas semelhantes acontecendo nos dias de hoje, tá? Com outras bandeiras, mas acontecendo a mesma coisa nos dias de hoje. Aí, como que você acha que uma cigana, ela vem preparada, depois que ela virou pombagira, depois que essa cigana virou cigana do Oriente, da estrada, cigana, não sei, né? Mas é uma cigana, independente de ser pombagira ou não, tá? Como que ela foi parar no mundo espiritual? Né? Visto que eles tinham o credo deles, eles tinham a fé deles, eles tinham o hábito e a cultura deles. Então, entrar só na magia cigana
entrar apenas no poder cigano e não entender mais ou menos, né, de onde eles vieram, aí fica raso, fica pequeno, fica muito ignorando as raízes desse povo cigano. Corvo, tudo por causa... Não foi inveja e egoísmo não, Corvo. Não teve nada a ver com inveja e egoísmo. Isso foi o papado tirando as crenças, tirando a religiosidade, tirando a fé das pessoas, para que essas pessoas, esses países, entre aspas, da Europa, seguissem apenas a religião do Papa, a religião católica. Ela não foi, podemos dizer assim, ela não foi aceita. Praticamente essa religião foi imposta. Ou você aceita isso, ou fogueira, tá? E de geração em geração, meu bem, tem muita gente que se curva a isso até hoje e vai fazer o quê? Né? Mas quem tem cigano e quem tem cigana na cabeça tem que saber de onde eles vieram e quem foram os inimigos desse povo, né? Quem e por que que os ciganos fugiam? Eles eram nômades? Eles eram andarilhos? Sim, isso é uma coisa. Mas ser obrigado a sair de locais por estar fugindo para não ser eliminado é uma outra história. Dentro desse contexto que eu falei, não foi apenas os ciganos que fugiam da Inquisição. Não foi, tá? Então eu numerei alguns aqui. Os judeus fugiram da Inquisição. Os muçulmanos fugiram da Inquisição. Os políticos da época fugiram da Inquisição. Grupos contrários que não aceitavam aquelas regras fugiram. Grupos pagãos, então, meu bem, o próprio nome já fala, né? Grupo pagãos, os bruxos, as bruxas, as feiticeiras. Então a gente, quando fala de Inquisição, de fogueira, a gente lembra muito das bruxas, né? Porém, mas não foram só elas. Os ciganos também estão nesse contexto, tá? Também estão nesse contexto e que é uma história muito triste, porque hoje a gente começa a questionar se existe um Deus amor, se existe um Deus que dá o outro lado, que aqui não tem problema, né? Questiona esse amor divino. Como o homem pega o amor divino e o homem transforma em religião. Aí ou você aceita ou você não vai fazer parte. Nós vamos te perseguir. Tá? Então, pega essa história do passado e também reflete com a história do presente, com tudo que a gente está vendo por aí, e reflete principalmente com o seu povo cigano. Ah, eu não tenho cigano, eu não tenho cigana. Pois é, mas você pode fazer seus rituais para o povo cigano justamente para trazer as energias e egrégoras que eu vou falar mais na frente na live, né? Porque eu estou fazendo a introdução para falar da magia cigana. Com essa coisa dos ciganos fugirem, o que já dá para entender? Que eles são ótimos para se protegerem. Eles são ótimos para protegerem a gente. Eles são ótimos para trazerem caminhos ao qual livre a nossa vida de problemas graves, sérios, né? Porque eles aprenderam, além de serem da estrada, além de andarem, se locomoverem, vocês têm que compreender que cada vez que eles chegavam em um local, eles tinham que criar todo um sistema para poder trabalhar, ganhar dinheiro, os seus alimentos e outras coisas mais que eu vou comentar lá na frente. Portanto, quando a gente conta essa história e você pensa na sua cigana, olha que poder. Quantas vezes na vida nós nos encontramos sem saída? Quantas vezes na vida nós temos que fugir, não por covardia,
mas por necessidade de situações ameaçadoras. Então, é assim que você entende a minha live. É assim, você que chegou agora no canal, pela primeira vez, é dessa forma que você entende a minha live. Eu trago o contexto histórico e você vê o poder da sua cigana através da história, tá? Olha, vamos pensar em alguns motivos que faziam os ciganos irem de cidade em cidade, mudarem a todo momento, ou até mesmo de país para outro país. Vamos ver alguns motivos e vai pensando na sua cigana. A primeira, um dos motivos que eu coloquei aqui, o óbvio, eles tinham que se locomover pela necessidade de trabalho e alimento, né? Vocês têm que compreender que naquela época, meu bem, não tinha supermercado, não tinha correio, não tinha as coisas que existem hoje. Então existiam aquelas adegas, aqueles comércios de vilas, e os ciganos tinham que se virar ali. Só que se você for pensar em plantação, e o cigano vai plantar milho. Até esse milho crescer, meu bem, esse pé de milho crescer e dar milho, demora. Então, o cigano precisava ser estratégico para ir para um local e ali ele conseguir, através do trabalho dele, ou como cuidador de cavalo, ou para trabalhar em alguma agricultura de algum fazendeiro, não sei. As mulheres com outros trabalhos que eu vou relatar aqui. Mas a necessidade principal de mudança, antes da Inquisição, era a necessidade de alimento e trabalho. O que será que isso significa para quem tem cigano? Quantas vezes sua cigana muda toda a sua história, muda tudo que você tinha planejado e faz você levantar barraca, né? Não no sentido de casa apenas, mas no sentido de trabalho, no sentido de novas coisas. Os ciganos, eles carregam esse movimento, né? Não está dando certo aqui, vamos trocar. Vamos para outro lugar, tá? A perseguição religiosa e social, que eu já comentei, porque os ciganos sempre foram mal vistos na Europa, principalmente porque eles tinham pele escura. Por quê? Eu vou entrar nesse detalhe. Diz que eles vieram da Índia e do Egito, tá? Diz a história. Diz histórias que é só Índia. Possivelmente vieram da Índia e do Egito. Então, eles eram diferentes. Isso lembra alguma coisa dos dias de hoje? Pois é. Eles eram diferentes. Então, a perseguição religiosa e social. O que acontece? O que a sociedade na Europa faziam com os ciganos, para que eles fossem embora e não ficassem ali naquelas cidades, né? Eles eram acusados de passar doenças. Os ciganos nunca foram bem vistos. Eles eram acusados de passar doenças. No caso de hoje, passou vírus, passou não sei o quê. Então, imagina carregar esse peso nas costas, né? A crença, uma das coisas mais famosas que tem dos ciganos, de mentiras inventadas, é que eles sequestravam crianças. Tudo isso virava um burburinho naquela cidade e eles começavam a ser ameaçados até que eles fossem embora. Os crimes. Existia, deixa eu falar isso, manipulações políticas da época para incriminar os ciganos. Então morreu não sei quem, atropelou não sei quem, atropelou não, porque lá era cavalo, né? Morreu. Quem foi o culpado? Foi aquele cigano. Então manda prender, aí eles tinham que fugir, tá? Tinha crimes que os ciganos cometiam? Tinham, tá? Porque cometer crimes e roubos,
Isso não é uma característica cigana. Isso se dá em qualquer raça, em qualquer espécie, em qualquer meio social, tá? Pois é, além deles terem que mudar por conta das práticas ocultistas. Eu preferi chamar práticas ocultistas porque como os ciganos eles passavam de país em país, vieram da Índia, vieram do Egito, vieram não sei da onde, viveram. Essas gerações, elas foram incorporando hábitos e culturas religiosas, ocultistas, esotéricas da época, além das próprias culturas, da própria cultura que eles tinham. Então, os ciganos, as ciganas, possuem uma ritualística, uma mente aberta para não cair nessa crença, principalmente essa crença que o papado na época obrigavam a todos terem, tá? E com isso eles foram proibidos também de entrar em países. Olha, o povo cigano está saindo desse país para entrar nesse outro país. Meu bem, já colocava todo o exército ali para os ciganos não conseguirem entrar. Vai pensando na fibra, na raça, na estratégia desse povo cigano. Por quê? E para conseguir comida, água, e para conseguir sustentar o bando no meio dessa confusão toda, olha o poder que um cigano e uma cigana têm, tá? Olha o poder. Eu vou voltar agora para o chat. Então, para concluir esse tópico. Aí passaram-se anos, né, com essa perseguição. Eu não sei se eu posso falar esse nome aqui, mas eu vou falar. Até que veio outra perseguição aos ciganos terrível, terrível. Olha os portugueses errados. Outra perseguição terrível, a de Hitler. Então agora não era só o papado. Além de tudo, tinha Hitler. Porque Hitler odiava os ciganos na mesma altura que odiava os judeus. Portanto, meu bem, como que você pode resumir um povo cigano com tanto poder, com uma vida, uma história, uma cultura de perseguição e sobrevivência? É subestimar demais um povo cigano. Ficar vendo o povo cigano só de forma colorida, alegre e festiva é muito pouco. A gente perde muito do poder cigano. A raça, o sangue nos olhos, a determinação, a estratégia, a malandragem, tá? Então, o povo cigano, eles vêm de toda essa história. Gato, justamente, tem muitos símbolos ocultistas nas roupas do Papa. Tiraram o direito de escolhas. Então, eu só quero fazer um comentário, Gato, porque o papado, na época, ele agregou determinados símbolos justamente para outras culturas poderem aceitarem o cristianismo, tá? Então é tipo assim, eu gosto desse papa porque ele usa isso da minha religião, na época, tá? Agora, depois que a gente falou tantos tópicos, com tantas introduções, que eu fiz questão de mostrar essa coisa ruim, essa coisa pesada do passado, para que vocês entendam o poder dos ciganos. Apesar de tudo isso, as ciganas sempre foram extremamente sedutoras. Para a época, elas eram extremamente sedutoras. E o que a cigana poderia ganhar com esse poder de sedução?
E agora que ela é pombagira? Ou agora que ela é um espírito de uma cigana? Imagina esse poder de sedução no meio do caos. No meio de tanta coisa ruim, a cigana, ela conseguia continuar sedutora. Era uma questão de sobrevivência. Faz sentido? Elas eram e são, né, extravagantes. Extravagantes, por quê? Isso não envolve, como que eu posso dizer? Isso envolve cultura. Esse extravagante envolve a sociedade. Para a sociedade, a cigana era extravagante. Mas para o próprio povo cigano, aquilo era o dia a dia. Aquilo é normal. Imagina uma coisa besta. A pessoa que mora na praia anda de biquíni. A pessoa que mora lá no Mato Grosso, que não tem praia, vai andar de biquíni no meio da cidade? Percebe a diferença cultural, né? De quem mora no litoral e de quem mora onde não tem litoral? Então, sedutoras, extravagantes, muitas dessas ciganas, elas poderiam, tá, ser sexualmente disponíveis, tá? Por quê? Tudo pelos meus filhos, tudo pelo meu povo, tudo pelo meu clã. Mas a fidelidade ao clã é assim, é a lei número 1 dos ciganos. Então, caso ela estivesse disponível sexualmente, é porque existia toda ali uma aprovação do clã para que isso acontecesse, tá? Exóticas. Então, quando a gente fala exóticas, exóticas é diferente de ser extravagante, tá? Então, extravagante, imagina um colorido. Exóticas, roupas mais decotadas para a época, o jeito de se tornar mais sensual com o cabelo. Imagina as mulheres da época todas de coque, porque era a moda dos ingleses, dos franceses, né? Aquela pérola no pescoço, e chega a cigana lá com aquele cabelo de Juma Marruá. Juma Marruá não, mas extravagante, exótica e misteriosa. Por quê? Principalmente para os homens, ela não era uma mulher que ele conhecia no bordel ou que ele tinha dentro de casa. A cigana tinha aquela magia, aquele jeito de andar, o rebolado, o poder nos olhos, o poder de parar o trânsito, vamos colocar numa linguagem dos dias de hoje. Agora você imagina essa mulher viva, com todo esse poder. Imagina agora ela pombagira. Imagina ela agora cigana, né? Espírito, que eu quero dizer. Portanto, é muita magia que o povo cigano carrega. É muita magia. Tá. Ao mesmo tempo, as ciganas eram conhecedoras de magia e de feitiço. Principalmente lembrando aquele ponto histórico delas passarem de um lugar para outro e absorverem culturas. Então, é como se você passasse no candomblé, na umbanda, na quimbanda, no esoterismo e adquirisse o conhecimento de um pouquinho de cada religião. Aí você pega todos esses conhecimentos e transforma na tua ritualística. Percebe? Então, as ciganas eram feiticeiras. Principalmente porque, apesar de muitas dúvidas na história, elas carregavam principalmente crenças e práticas da Índia, do Egito. Portanto, entra muitos conceitos ocultistas, entra muitos conceitos culturais que é impossível você engessar uma cigana. É impossível. Por isso que uma cigana é livre. Por isso que um cigano é livre.
eles possuem a liberdade. Portanto, você que tem cigana, a liberdade é uma das coisas mais sagradas para o povo cigano, tá? Muitas ciganas também passaram a ser curandeiras. Isso mesmo, curandeiras. Por quê? Os médicos da época não aceitavam atender o povo cigano. Como que aquela comunidade, como que aquele grupo poderia se curar de doenças naquela época? Então, determinadas ciganas do clã aprenderam as magias e o conhecimento de ervas, de tratamentos, de medicamentos naturais. Para quê? Para que fossem as curandeiras do grupo. É muito poder, gente, que um povo cigano carrega. É muito poder. É muito poder. Bom, aí o que acontece? Conforme o cerco foi se fechando na Europa, principalmente depois de Hitler, alguns países começaram a mandar os ciganos para a América, com o objetivo de quê? De se livrar deles. Vamos mandar para o Brasil para a gente ficar livre desse povo. Põe no navio lá com os imigrantes. Manda embora, tira daqui, joga no Brasil. E assim foi chegando a cultura cigana, resumidamente, a moda Sandro de Oyá, aqui no Brasil. Eu espero que vocês estejam gostando e estejam entendendo o axé que eu quero trazer com a história. Deixa eu ir no chat para ver se vocês estão gostando. Caian, eu amo ele fumando, desculpe. Essa situação chega aqui em 3 corações. Ô, querido, obrigado. Josielma, S. Gregor está voltando para a sabedoria, discernimento, inteligência e prosperidade. Catou, meu bem. Josielma, você catou tudo. Luciana, eu sou cigana e amo ser. Obrigado, minha amada. Gisele, boa tarde, Sandro querido. Boa tarde, Gisela Torres, maravilhosa. Corvos ciganos são mágicos, é isso mesmo. Wanda, Sandro querido, minha cigana me ajudou a me libertar de um relacionamento abusivo, onde meu marido achava que era meu dono. Salve o povo cigano. Nossa, Wanda, até me arrepiei, entendeu? Confia nessa mulher, confia nessa cigana, meu bem. Simone, cheguei agora. Boa tarde, Simone. Ricardo Vieira fez uma oferta à minha estrela. Gratidão, meu querido, que o povo cigano lhe traga prosperidade, abundância, alegria, beleza, saúde e grandes caminhos. Que você há de sempre vencer, Ricardo Vieira, e nunca ser vencido. Que a lei do dar e receber se cumpra na tua vida, 70 vezes 7. Caian, axé, Fê Rodrigues, minha cigana Rúbia, axé, salve a cigana Rúbia, boa tarde, meu mestre querido. Um beijo, Fê Rodrigues, minha amada. Cláudia Cristina, boa tarde, mestre. Gato, gratidão. Cristiane, salve Dona Sete Saias, axé. Luciana, a ciganinha invadiu o YouTube. Adoro. Delma, boa tarde. Ricardo Vieira, agradeço ao mestre pelos conhecimentos. Tem uma veia cigana. São ótimos para a prosperidade e a nossa autoestima. Pois é, Ricardo, olha que poder maravilhoso. Principalmente, eu vou falar um pouco disso daqui a pouco. Principalmente para levantar a gente quando a gente está caído. Viviane, amo essa gira virtual. E o mestre Sandro aqui, minha filha e irmã, já inscrita no canal. Obrigado, Viviane, minha estrela, pelo carinho. Charlo, cheguei. Boa tarde, Charlo, querido. Corvo, cigano é um povo unido. Demais, demais. Vamos lá, vamos voltar. Deixa eu beber água, peraí, só um momento. Eu e minha garrafa PET. Ai,
Vamos continuar. Então tá. Aí, vocês não podem esquecer que os ciganos, eles produziam, fabricavam a sua própria roupa. Qual é a importância disso? Qual é a importância dessa cigana ser uma costureira? Muito, meu bem, muito. Ela não ficava à mercê, ela não ficava na dependência, ela não seguia a moda, ela não seguia ritmo. Ela mesma produzia as suas roupas e a dos seus machos lá do bando. Portanto, como eles dividiam os grupos e funções, ser costureira era uma arte poderosa na época. Será que o povo cigano pode te ensinar a costurar a sua história, os seus caminhos, os seus objetivos? Pensa nisso, tá? Elas eram rendeiras. Elas eram artistas com vários tipos de apresentações, tá? Principalmente a música e a dança. Ah, eu já sei disso, Sandro, que cigana gosta de dançar, que cigano gosta de tocar, que cigano é músico, tá? Mas você parou para pensar numa época onde eles viviam toda essa tristeza e ainda conseguiam manter a alegria, né? A alegria para alegrar o povo. Carla Delfel, assinatura atualizada para o nível 2. Beijos, minha amada Carla Delfel. Gratidão, axé para sua vida. Levante seu exército com Mamon, com Paimon, com Astarote, meu bem. Vamos à luta. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer, né? Então, a música e a dança era para essas mulheres conquistarem o público, levar alegria para o público e, ao mesmo tempo, ganhar dinheiro, tá? Aixa, gratidão, minha estrela. Estou aqui para dar e receber. Que multiplique 70 vezes 7. Gratidão pela tua contribuição. Que a lei do dar e receber se cumpra na tua vida, amada. Gratidão. Portanto, você que tem cigano e você que tem cigana, você não consegue fazer magia com música? Você não consegue fazer magia com dança? Ou você acha que magia é só vela? Pensa nisso. Pensa. A parte das ciganas oraculistas. Leitura de mão, leitura de cartas, tá? Tirar a sorte, como o povo cigano fala, tá? Isso encantava muita população. Quando que isso parou? Quando isso começou a virar um problema? Quando começaram a pregar, né? O papado e a Inquisição começaram a pregar que a leitura de sorte e de oráculos era uma atitude do diabo. Então, mais uma vez, aquela cigana que lia a mão, que jogava carta ou outros enredos de oráculos, ela tinha que fugir, tá? Mesmo encantando muita gente. A magia cigana, os ciganos em geral, como eu disse no início, eles são fiéis à família, eles são fiéis ao grupo. Portanto, cigano nunca anda sozinho, mesmo espíritos. Então você chamou a sua cigana, você honrou a tua cigana, você fez assim: cigana, nós temos cliente hoje, vamos jogar cartas. O povo cigano não anda sozinho. Então você pode ter certeza que haverá ali outros espíritos de ciganos e ciganas
associados à tua cigana, tá? Olha, agora eu vou falar porque, meu bem, a primeira entidade que eu recebi com 9 anos era um cigano. Foi esse cigano que me desenvolveu, tá? Só que ele é um tiriri, ele é mesclado. Eu chamo ele de tiriri, ele de cigano, né? Mas ele é mesclado, então ele não é um Exu tiriri, ele é um cigano tiriri. E Aline, gratidão, minha estrela, pela tua contribuição maravilhosa. Você conseguiu chegar na live hoje, 70 vezes 7, que a lei do dar e receber se cumpra na tua vida. Depois, no primeiro comentário fixo, eu vou deixar o meu e-mail. Quem desejar contribuir com o canal, o meu e-mail é o Pix, tá bom? É a chave Pix. Então, essa coisa de dizer que cigano é humilde, essa coisa de dizer que cigano é simples. Pensa bem, cigano ama ouro. Isso é a atitude de uma pessoa simples? Cigano ama se vestir bem. Isso é a atitude de uma pessoa simples? Cigano gosta do bom e do melhor. Isso é a atitude de uma pessoa simples, humilde? Não, meu bem. Não é. Cigano gosta de dinheiro, cigano gosta de prosperidade, cigano gosta de comer bem, cigano gosta de ouro. Portanto, esse negócio de que eu vou ser iluminado, eu vou ser bonzinho para entrar no céu, isso foi uma cultura imposta pela igreja. E assim, meu bem, se você tem cigana, pergunta para ela se ela não gosta de ouro, de coisa boa. Pergunta. Então não tem nada desse negócio que eu vou entrar no céu se eu for uma pessoa boa. Eu sou cigana. Eu estou andando aqui na estrada, mas o meu pensamento é o dia que eu for entrar no céu. Que céu, meu bem? Que céu? Esse céu foi criado justamente na Inquisição, de ir para o inferno ou ir para o céu. Isso não existe. Caso contrário, os fatos não mentem. O porquê que o cigano gosta de ouro? O porquê que o cigano gosta de coisa boa? Entendeu? O porquê. Caetano, mestre, eu já fiz a conexão e o altar. Estou me sentindo insegura para fazer a conexão com os daimons. Porém, estou precisando muito. Eu posso ofertar o dinheiro para um daimon sem fazer a conexão? Pode, meu amor, pode. Mas eu posso te falar uma coisa? Eu sugiro que você comece com Paimon. Vê lá no nível 2 a história, o ritual de Paimon, porque amada, não tem quem não se encante com Paimon. Ele é maravilhoso, maravilhoso. Nem dá para chamar ele de Daimon, meu bem. Todo mundo que eu conheço aqui nesse canal, no Seja Membro, a egrégora de Paimon aqui para sucesso, fama e dinheiro, ela é maravilhosa, tá? É maravilhosa. Bom, aí voltando. Então o cigano gosta de coisa boa, meu bem. Cigano não tem esse negócio de eu vou viver de qualquer jeito. E nós sabemos que, assim como acontece com outros grupos de minoria, existem ciganos que, por algum motivo, aquela sociedade conseguiu sufocá-los. Então, eles se tornaram menos expressivos financeiramente, né? Eles se tornaram coagidos. Então, ficaram presos ali e dali não podia sair. Um exemplo. Então, existe aqueles ciganos muito bem-sucedidos e existe aquele grupo ciganos que não foram tão bem-sucedidos. Mas isso se dá em qualquer cultura, em qualquer povo, em qualquer país, tá?
O que dava segurança para o povo cigano era a aquisição de bens, né? Que bens, Sandro, se eles não tinham casa? Cavalo, meu bem, animais, uma vaquinha para tirar leite, né? Isso eram os bens da época, né? Eram os bens da época. Então, cigano pode ter tudo, meu bem. Menos essa coisa, eu sou simples, eu sou humilde, eu aceito qualquer coisa. Não, cigano não aceita qualquer coisa. Quem fugiu de todo esse terror e carrega o poder da dança, da música, da alegria, né? É gente de muito poder, tá? Gente, eu queria que vocês focassem aqui na live, porque isso tira a minha atenção, e se vem perguntas pertinentes à live, eu simplesmente vou perder, porque tá virando uma coisa de fofoca isso daí. Entendeu? Tá me fazendo eu me perder. Foca, gente. Aí quer o axé do povo cigano de que jeito? Não presta nem atenção. Então, essa pregação da humildade, de bens, de bens materiais, mais uma vez, é uma imposição das crenças católicas cristãs, tá? É só assim que você pode entrar no céu. E cigano não carrega essas crenças. Sinto muito, é só você perguntar para a tua cigana, meu bem. Caso contrário, como é que você pode entrar na magia cigana, no axé cigano, de prosperidade, de dinheiro, de beleza, de magia e de sedução, se você se conecta numa egrégora de miséria, de pobreza e de evolução para chegar lá em São Pedro? Não tem como. Não tem como. É por isso que muita gente não se conecta. Ai, como que eu sei que eu tenho cigano e cigana? Ué, o próprio cigano e cigana dá sinais. É uma coisa intuitiva, a gente sente um chamado, a gente sonha, a gente vê, a gente se sente totalmente ligado a essa coisa de festa, de dançar, de coisa exótica, de jogar cartas. Essas são as expressões básicas, né, de quem carrega uma cigana, tá? Bom, essas ciganas, atualmente, eu estou falando agora de espiritualidade, tá? Essas ciganas, elas podem se apresentar de várias formas. Eu vou colocar duas, tá? Como pombagira. Quando essas ciganas são pombagiras, é óbvio que elas trabalham caminhos e energias densas, assim como qualquer outra pombagira, tá? Então seria uma cigana da mão esquerda, tá? Seria uma cigana da pá virada. É uma pombagira. Aí, minha cigana trabalha com ervas. Então, amada, eu já até comentei um pouquinho atrás, depois, no começo da live, o poder dos ciganos e porque eles eram curandeiros. E o conhecimento de ervas. Justamente porque os médicos não atendiam eles na época. Leoneide, gratidão, salve o povo cigano, 70 vezes 7, que multiplique sua vida, prosperidade e abundância em nome do povo cigano. Gratidão, minha estrela, Leoneide Pereira. Gratidão, amada, muita prosperidade para você. Tá? Então tem a pombagira cigana, que trabalha dentro dessas forças densas para trabalhos específicos, e tem aquelas que são apenas ciganas. Normalmente aquela que é apenas cigana, não no sentido diminutivo, né? Mas não é pombagira, elas normalmente são ligadas mais a trabalhos esotéricos, o que atualmente nós chamamos de trabalhos esotéricos. Tá? E outras vertentes e linhas do ocultismo, porque a cigana, ela gosta de adquirir conhecimento, magia. Então, provavelmente, os seus médiuns
pegam bastante essas características de conhecer de tudo um pouco, tá? Mas ambas, Caetano, gratidão pela tua contribuição, axé maravilhosa, muita luz, muita prosperidade, muito dinheiro, muito caminho na sua vida, em nome do povo cigano, gratidão. Então vamos lá. Tanto a pombagira cigana como a cigana, ambas, peraí, gente, deixa eu dar uma olhada aqui. Tá. Tanto uma como a outra, elas são especialistas em caminhos, qualquer tipo de caminho. Por isso que uma cigana é uma ótima conselheira. Por isso que os ciganos são ótimos conselheiros, visto pela história que eu contei, a moda Sandro Joiá, tá? Recomeço das coisas. Sabe quando você acha que não consegue mais nada, que aquela é a reta final, que acabou? Pois é, esse povo cigano, a cigana tem esse poder de te dar a oportunidade de um recomeço. Entendeu? De um recomeço. Amor, a força do amor, a força do comércio é uma coisa poderosíssima para a linha cigana, tá? Quem sabe aproveitar essa magia, o comércio e o amor, meu bem, consegue ser muito bem sucedido. Porque cigano gosta de ouro, meu bem. Cigano gosta de beleza, de festa, de dança. Não esquecendo que muita gente que carrega cigana e cigano pode ter uma grande tendência para as artes. Mas isso eu já falei no primeiro vídeo que eu fiz das ciganas, que eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixo. Esse é o segundo vídeo que eu faço do povo cigano. Portanto, um cigano, uma cigana, trabalha muito na gente o amor próprio, sabe? Através da música, através da alegria, através da sensualidade, através da beleza, através do desejo de querer melhorar de vida. Mas qual é a principal força do povo cigano? A liberdade. Entendeu? André Felipe, gratidão, salve o nosso sagrado, Etan, gratidão, André, salve o povo cigano, salve Dona Figueira, Etan Lúcifer, salve Paimon, que há de abençoar 70 vezes 7, ilumine todos os teus caminhos, muita força, muito poder para a tua vida, André, meu irmão, gratidão. Portanto, eu não consigo ver, tá? Uma cigana submetida a culturas que não são delas. Eu estou falando por mim. Eu não consigo ver uma cigana fiel à religião quando essa cigana ela tem as próprias ritualísticas dela. Tá? Eu não consigo ver. Justamente, eu não consigo ver uma cigana se curvar novamente ao cristianismo como aconteceu na Inquisição. Não consigo, isso é uma opinião minha, tá? As ciganas, elas ensinam os seus rituais. Então, por exemplo, mesmo que você esteja num terreiro, você pode perceber que na sua casa você cultua e trabalha a sua cigana de uma forma diferente. Você já parou para perceber isso? Porque dentro da tua casa, que é o teu espaço sagrado, que é a sua tenda cigana, você coloca ali as expressões da tua cigana de várias formas e de várias maneiras. Portanto, você que tem cigana, você tem que seguir a sua intuição. Porque no terreiro é um compromisso, né? Então o terreiro ele tem suas regras, ele tem seus dogmas. Mas a cigana do terreiro para fora é você e ela. Isso tem que fazer sentido para você ativar a grande magia, o grande poder da cigana na sua vida. Tá?
Agora nós vamos falar de características espirituais do povo cigano, das ciganas. Eu estou falando das ciganas, né, no feminino, mas lógico que isso envolve também os ciganos, né? Então aqui vai ser alguns tópicos bem interessantes. Deixa eu só ver o que está acontecendo aqui. Está encantando. Olha, Luciana, Flávia Souza, Etan, Gisele, realmente a cigana trabalha muito o amor, já me ajudou muito. Axé, Gisele. Fernanda Ribeiro, Sandro, amado, estava estudando no Seja Membro 2 e durante o estudo me dei conta de que levaria anos e anos para adquirir todo esse conhecimento que você está compartilhando. Que sua luz aumente cada vez. Ô, Fernanda Ribeiro, obrigado pelas tuas palavras, pelo teu carinho. É tudo feito com muito amor, os vídeos e os ensinamentos do Seja Membro, pode ter certeza. E todos os ensinamentos são inspirados pela minha Padilha, tá? Porque eu bebo direto da fonte, tá? Eu gosto de ter o conhecimento espiritual diretamente com as divindades, com as entidades ou com os daimons. Aí eu passo para frente. Muito obrigado, amada. Simone, quanto ensinamento bom. Obrigado, amada. Jonase, mestre, como se dá a mesclagem dos ciganos com outras falanges? Me falaram que Dona Sete Catacumba se identifica com essa egrégora cigana. Jonase, cigano não tem regra. Então, quem afirmar alguma coisa, eu não gosto dessa afirmação. O mais correto é perguntar diretamente para a cigana se ela tem afinidade com aquilo ou não. Porque, caso contrário, fica um achismo. Eu acho, eu acho, eu acho. A própria cigana tem que dizer: eu tenho afinidade com Lúcifer, eu tenho afinidade com Exu, eu tenho afinidade com Umbanda, eu tenho afinidade com Candomblé. É a própria pombagira que tem que falar, tá bom? Então nunca subestime a magia de um cigano. Então muitas vezes você vê a magia de um cigano, você pode considerar aquela magia muito simples, porque de repente você vê uma outra pombagira, um outro Exu, usar uma ritualística mais expressiva. E aí aquela cigana decide fazer uma ritualística simples. E nós, como seres humanos que somos, a gente muitas vezes acredita que o simples não funciona e quebra a cara, tá? Então, a ritualística, a magia de um povo cigano é incrível, é muito poderosa, tá? Principalmente para amor, para prosperidade, para cura, tá? Então, magia é uma coisa, mas são feiticeiros também. Aí é feitiçaria brava. Aí, dependendo de onde essa cigana vem, meu bem, o feitiço é feitiço mesmo. Há lá coisas bem densas. Eu sei que é mito, é histórias, mas um dos mitos que eu já li, né, e que eu já assisti, acho que em algum filme, alguma coisa, que o primeiro lobisomem foi uma maldição de uma cigana feiticeira. Mito. Não sei se é verdade ou não, mas lembrei aqui. Trabalhos energéticos. Gente, muita gente se dá mal na vida porque não dá a atenção necessária para os chakras, para as energias do corpo, para a energia que circunda ou que está no ambiente. Muita gente quebra a cara porque ignora isso. E os ciganos, eles são maravilhosos para transmutar energias, tá? Por isso que nós vemos muitos ciganos na linha esotérica, tá? Muitos. Eu conheço muita gente que é maravilhosa em oráculo, tem a cigana e nunca precisou incorporar, tá? Nunca. Porque é de outra linha. Ela não é de Umbanda, Candomblé, Quimbanda, é de outra linha, tá? Esotérica. Então são ocultistas. Por exemplo, as pombagiras ciganas.
além dessas características todas do povo cigano, elas também fazem desobsessão. Elas também carregam egum, quiumba, elas despacham, porque são pombagiras. Então veja esse leque de magia, de ritualísticas e possibilidades. Com essa experiência, com essa bagagem, com essa coisa de passar de um lado para o outro, de caminhar, de andar, de culturas que eles foram aprendendo em cada locais que passaram, por ler sorte, oráculos, elas são ótimas conselheiras, meu bem, ótimas, tá? A cura, que eu já falei, os pactos, tem cigana e cigano que amam pactos. Com quem? Não sei, tá? Eu tô aqui, ciganas que fazem pacto com Daimons, com Lúcifer, com não sei o que lá, com Exu, não sei. Ciganos adoram pactos de sangue e outros pactos mais. São todos? Não. Mas tem vertentes dessa espiritualidade cigana que amam trabalhar com pactos, tá? Sorte nos jogos é uma das coisas também bem conhecidas do povo cigano. Esse axé e sorte no jogo, tá? Tudo para o povo cigano é uma conquista. Tudo para o povo cigano é uma conquista. As ciganas, elas gostam de conquistar. Elas gostam de conquistar o respeito, o carinho, o dinheiro, a beleza, o amor, tá? Então, por quê? Porque ela veio de um mundo onde o dinheiro, o alimento e as roupas e as necessidades do bando eram coisas fundamentais, tá? Então ela tem esse axé no mundo espiritual hoje. Ela sabe como fazer a coisa. Portanto, pensa numa coisa que eu escrevi aqui. O que é o arquétipo do grupo? O que seria o arquétipo do grupo dos ciganos? Eu coloquei alguns tópicos aqui. São a família, são os filhos e são seus seguidores. Portanto, essa pombagira cigana, essa cigana, ela vai ter um apego pelos seus filhos, pelos seus médiums, pelo grupo que ela cuida, pela família que essa entidade cigana criou aqui na Terra. Ela tem essa coisa de aliança, de pacto, de fidelidade. Juntos somos mais fortes, tá? Então, quem tem uma cigana ao lado, meu bem, tem um axé incrível e poderoso. Ou seja, principalmente por conta da liberdade, é muito difícil você conseguir prender um médium que carrega uma cigana, um médium que carrega um cigano. É muito difícil. Espero que vocês estejam gostando. Aqui eu vou falar de alguns elementos principais dos ciganos, elementos mágicos, tá? E um ritualzinho simples. Um ritualzinho simples. Porque, para mim, os rituais, eles só têm poder, né, quando você entende a egrégora, quando você entende como funciona. Se você não entende de onde veio, como funciona, e você vê apenas com um olhar religioso, você se torna uma pessoa limitada, tá? Aí, tô com dúvida. Então pergunta para tua cigana se eu tô mentindo. Pergunta, entendeu? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Maria José, salve o meu povo cigano. Carla Silva, sim. Mirna, boa tarde, Mirna. Eu não tinha te visto aí, maravilhosa. Um beijo, minha estrela. Flávia Souza, dica para o mestre. Não vi, amor. Você é muito sábio. Tudo que você está falando tem tudo a ver com minha experiência com o povo cigano. Amo muito meus grandes amigos. Tchala, oiê. Harmonia da alma. Gratidão, amada, por tuas palavras e teu carinho.
e por estar contando e afirmando através das suas experiências. Então, é difícil. É de caveira. Gratidão, eu amo essas caveiras, gente. Gosto de tocar violão. A minha conexão com a minha cigana Esmeralda, ligada às artes e ao comércio. Aí, obrigado, meu caveira amado e querido. Até me arrepiei aqui. Gratidão pela tua oferta. Muito axé, 70 vezes 7 de prosperidade para a tua vida. Salve o povo cigano. Muito obrigado. Carla Silva, Sandro, ensina a conexão com o povo cigano. Pois é, meu bem, você na própria conexão com Lúcifer, que você é do Seja Membro, você ali com Lúcifer, você faz esse pedido. Caso você tenha espiritualidade com o povo cigano, que Lúcifer te mostre, te revele, tá bom? É assim que a gente busca, é assim que eu gosto, tá? Eu gosto de saber o Exu e a Pombagira através de visão, através de viagem astral, através de energia, tá? É a forma que eu mais gosto. Então você está no caminho certo, Carla. Começa a se conectar através de Lúcifer, já que você Seja Membro. Tá bom, meu amor? Marta, oi, estou almoçando vendo a live. Opchá, arriba! Minha cigana veio rindo demais e me joga no chão. Dentro da minha cabeça falava, caiu, levanta, caiu de novo, levanta de novo. É, a estratégia, a determinação, a garra de uma cigana é impressionante. Amo demais os ciganos. Luciana, sou das cartas, aí. É isso aí, a gente vai pegando características. Flávia, um pacto cigano não seja membro. Pois é, meu bem, ali já tem uma conexão com cabra preta, tá? Que ali tem o tiriri cigano, naquele servidor astral que a gente colocou lá. Para quem quiser, no nível 2 já tem um servidor astral que carrega a energia do tiriri cigano. Gisele, minha cigana apareceu na conexão com Lúcifer. Aí, ô minha amada, tá vendo? Surpresa e fiquei muito feliz. Aí, Carla, tá vendo que a Gisele contou? Valeu, Sandro, por responder, vou fazer isso. Pois é, aconteceu com a Gisele, acontece com você. Regiane Carvalho, boa tarde, Sandro. Não entendo muito, mas já sei que gosto. Beijos de Regiane, de Ilhabela. Beijos, Regiane, para você e para Ilhabela. Adoro suas experiências e explicações. Gratidão, amada. Agora vocês começam a ver como a história traz muito poder? Pois é. Flávia, respondendo então, obrigada. Verdade, Sandro, ciganos nos dão estratégia. Deixa eu falar uma coisa. Assim que terminar essa live, eu vou lá para o outro canal, que é o meu outro canal, Sandro de Padilha. E eu vou fazer uma live lá para perguntas e respostas, tá? Então, quando terminar aqui, eu vou ver o horário que eu terminei aqui e vou dizer o horário que eu vou abrir a live no outro canal, tá? Porque eu tenho que ir no banheiro, essas coisas todas, tá? Só para deixar vocês sabendo. Então, para quem não está no canal Sandro de Padilha, eu vou deixar o link fixo aqui no primeiro comentário. Verdade, Sandro, ciganos nos dão estratégia. Gratidão, Luciana. José Graça, minha estrela, gratidão, meu irmão, pelo teu carinho, pela tua contribuição. Muito ouro e perfume, boas roupas, muito brilho para todo o acampamento cigano. Sandro, todos nós, membros, Opchá. José amado, fiquei arrepiado, querido, você veio na força do ouro, você veio na força do euro e lembrou coisas importantíssimas que eu tinha esquecido de falar. A vaidade, o perfume, a roupa, o brilho. Como que um cigano, meu bem, não vai gostar de ouro, de brilho, de perfume? Como? Me diga, aonde que esse cigano é humilde? De humildade não tem nada, ele gosta de brilhar, meu bem. Dinheiro chama dinheiro. O cigano sabe o poder da força do dar e receber. Entendeu? Um cigano não pode jogar a sorte sem ganhar. Ele perde a magia. O médium, ele perde a magia. Você sabia disso? Se você joga de graça, você perde a magia da tua cigana. Não pode.
Nem que seja 1 centavo, mas tem que ter energia do dinheiro. Pois é. Elementos principais do povo cigano para a magia. Aí você viaja na sua mente, tá? São só esses? Lógico que não, tá? Mas são o que eu considero os principais, tá? Não esqueçam depois de assistir a Cigana, que já é um vídeo 1, eu vou deixar no link também no primeiro comentário fixo. Harmonia da alma, axé, minha cigana mandou eu ajudar. Salve tua cigana, salve a egrégora, salve as forças de quem pode mais, salve o bando cigano que nunca anda só, que conhece caminho, que te traga caminhos, poder, brilho, fartura, prosperidade, muito cliente. 70 vezes 7. Está feito, harmonia da alma. Gratidão. Vamos lá. Elementos principais do povo cigano para se fazer magia. A terra. A terra. A terra é uma coisa maravilhosa para você fazer magia. Como assim, Sandro? Eu vou dar um exemplo. Você pega a terra de um comércio próspero. Banco é comércio próspero? Não. Banco é o quê? Lugar de dívida. Banco é lugar de dívida. Terra de banco não serve. Banco que eu digo, esses bancos, Itaú, essas coisas. Por exemplo, esses mercadões, tipo Ceasa, Ceagesp, essas coisas que vendem, que tem grande comércio, tá? A terra dali é uma terra poderosa, porque entra e sai de caminhão, todo mundo que costuma comprar ali paga no dinheiro. Esses lugares, além de mexerem com alimentos, é uma feira, é um comércio, ninguém fica sem comida. A terra dali é uma terra poderosa. Você pega uma espiga de milho, por exemplo. Um milho, um grão, não dá um pé com várias espigas? O mesmo se dá com feijão, com qualquer tipo de grão, né? Porque são grãos que multiplicam. Aí você põe terra, põe grãos, e você vai fazendo a sua ritualística e oferece para a tua cigana. Por isso que a terra tem esse poder, tá? O fogo. O fogo é uma arma poderosa de ataque e de limpeza. Jussara Nicioli, gratidão, amada. Salve o povo cigano, salve a lei do dar e receber, que se cumpra na sua vida. Muito obrigado pela tua oferta, pela tua contribuição. Que todos os seus caminhos sejam abertos em nome do povo cigano, em nome de Exu, em nome de Pombagira. Está feito. Então, o fogo. Olha só o poder do fogo. A gente aqui é um bando cigano. A gente vai fazer uma fogueira e nós vamos dançar em volta da fogueira. Nós vamos cantar, tocar música em volta da fogueira. Então, além do fogo, o que está dizendo? Alegria, mudança e equilíbrio energético, felicidade, festa. Através da festa, da dança e da música, ativada pelo fogo, aquilo mantinha o povo alegre e feliz. Então, você consegue fazer banimento com fogo e você consegue atrair energias, por exemplo, energia do dinheiro, energia do amor, através do fogo. Então você acende um fogo e chama a sua cigana. O fogo de vela é legal, mas não é a mesma coisa que um fogo de brasa, um fogo de madeira. Percebe a diferença? Tá? A música e dança eu já falei, que são elementos energéticos e espirituais bem poderosos. Quantas terapias existem através da música, da dança? Pois é, muitas terapias. A gente faz muitas vezes meditações incríveis, mantras incríveis, através de músicas. Porque a música carrega magia. Será, Sandro, que música carrega magia? Carrega, meu bem. Por que você escuta o atabaque?
Por que você escuta o ponto da pombagira e do Exu no terreiro? Porque a música tem poder. Então, o poder da música, ela está em várias culturas, religiões. E por que se canta nas igrejas? Então, olha a magia que tem na música, no ritmo, na dança, quando isso colocado nas mãos de uma cigana como oferta. Pois é. E com tudo isso, com dança, com alegria, com brilho, com magia, com sedução, vem o quê? Com dança, com música, vem a sedução e a alegria, que são armas poderosas para você conquistar as coisas. Percebe? Então, é muito axé, gente. O povo cigano é um povo que carrega um axé que, por mais que a gente tente descrever, eu sempre tenho a sensação que faltou muita coisa. Por isso que esse é o vídeo 2 da cigana, né? Bom, deixa eu falar aqui de exemplos de magias simples, bem simples, mas que vocês podem fazer em casa. Por exemplo, você faz uma mesa de fruta para a tua cigana. Você faz uma mesa de fruta para a tua cigana. Você coloca grãos para a tua cigana. E você coloca flores para a tua cigana. Olha que maravilha. Ao invés de você jogar as flores fora, você espera essas flores secarem e você pega uns 4 carvão, você faz uma brasa e faz defumação com essas flores. A fumaça, o encantamento, o axé dessa cigana vai estar nessas flores, tá? Então você pode usar flores secas, a flor que você quiser, meu bem. O que a sua intuição falar, você faz. Tem uma folha que eu gosto muito, que é o hibiscus, mas isso vai de cada um, tá? O alecrim eu também gosto muito, a folha de louro eu também gosto muito. Então é isso. Alguns exemplos para você chamar boa sorte. Banimento. Você faz o braseiro do mesmo jeito, chama a sua cigana e você faz a defumação famosa, gente. Essa defumação é mais velha do que quando descobri o Brasil. A defumação com casca de alho, casca de cebola, arruda seca, tudo coisa que todo mundo tem em casa, tudo coisa fácil de fazer. E eu sinto que ao longo dos anos, essas práticas, por serem simples, elas estão perdendo o respeito. Só que, meu bem, você acha mesmo que quando os ciganos eram vivos, eles iam em casa de artigos religiosos comprar louça de porcelana? Pensa se os ciganos e as ciganas não faziam as magias com coisas simples, os rituais dele, porque a magia, tá no ori, tá bom? Outra coisa, tem uma madeira que é conhecida como palo santo, pau santo. Isso vende em casas de artigos religiosos. Você pode fazer uma brasa com esse pau santo e fazer a defumação. Eu gosto até de colocar bambu seco para virar brasa, como um bom filho de Oiá, né? Eu cruzo magia. Eu pego o bambu em brasa, depois eu jogo as ervas em cima. Ideias que eu tô dando, ideias para vocês montarem os rituais de vocês. Eu gosto, porque na minha cabeça, aquelas velas de 7 linhas, elas representam aquele colorido do povo cigano. Então eu gosto daquelas velas coloridas, de 7 dias. Mas, quando não tem, eu uso vela palito mesmo. Por exemplo, se o meu ritual é para dinheiro, eu vou usar vela amarela, laranja. Se o meu ritual com a cigana é para paixão, sedução, eu vou usar a vela vermelha. Entende? Se o meu ritual com a cigana, de repente, é fartura e prosperidade, o verde para mim
Estou falando de coisas da minha cabeça, que eu me conecto. O verde, por ter essa característica de Oxóssi, para mim é fartura, é abundância. Então verde, amarelo, vermelha. O branco para a paz, para a conexão, para tuas preces, para a tua conversa. Então siga a tua intuição. A verdadeira magia com o cigano, ela é feita através da intuição, tá bom? Outra coisa, imã. Você compra 2 imãs, tá? E você faz ali com moedas, você faz e consagra para a tua cigana. Entende? Aí você vê a bebida que ela gosta, você põe uma taça para ela, né? Ela gosta de bebida doce, ela gosta de tequila, não sei, entendeu? Se você não sabe, segue a sua intuição, entendeu? Então você vai criar, por exemplo, você pode pegar uma taça, pena que eu não tenho taça aqui, você pode pegar uma taça de champanhe e colocar os grãos dentro, tá? Oferecer. Fica parecendo que é uma cigana bem esotérica, mas não é não, tá? Até mesmo as pombagiras ciganas gostam disso. Então são vibes maravilhosas que nós podemos trabalhar com o povo cigano. Agora, lógico, né? Quem puder consagrar uma corrente de ouro, um anel de ouro, você consagra ali para a tua pombagira, pede para ela energizar e você usa depois. Então, é infinito os rituais simples que nós podemos fazer com o povo cigano. As pessoas criam coisas tão complexas, que às vezes nem dá certo, sabe? Usa o elemento, usa os ingredientes que demonstram a sua intenção, sabe? Uma romã, uma maçã para sedução, para amor, para paixão. Entende como funciona? É assim que a gente agrada o povo cigano e é assim que a gente começa a fazer as magias simples com o povo cigano. E depois, as ciganas mais avançadas, com seus médiums, é óbvio que elas ensinam magias maiores, mas são magias dela, da própria cigana. E aí flui, meu bem. E aí flui. Então é bom para limpeza, é bom para banimento e é bom para conexão. Vamos brilhar, meu povo. Juntos somos mais fortes. E que tudo que estiver contra vocês seja revertido ao favor de vocês. Não esqueçam de deixar o like, porque ajuda bastante o vídeo subir no YouTube.